Olá. Bom, a doença de Parkinson ela foi descrita pela primeira vez em 1817 por James Parkinson. Inicialmente ele chamou essa doença de paralisia agitante. Alguns anos depois, Jean-Martin Charcot resolveu então, em homenagem a Parkinson, chamá-la de doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença que causa processo de perda neuronal. E quando se fala em perda neuronal, se fala em situações onde esses déficits vão acarretar ou vão comprometer neurônios que apresentam funções ou atribuições bastante específicas no nosso organismo. No caso da doença de Parkinson, esses neurônios são os neurônios dopaminérgicos, são aqueles neurônios localizados na chamada zona nigroestriatal ou substância nigra, ou substância negra, são vários nomes que são atribuídos a essa região específica que está lá no núcleo da base, junto com o putânio, o estriado, o núcleo caudado e outros compartimentos. A doença de Parkinson ela cursa com distúrbios motores. A principal característica da doença de Parkinson, aliás, quando se fala em doença de Parkinson, é sempre importante a gente lembrar que a doença de Parkinson ela não é exclusivamente característica de idosos. Nós temos pessoas jovens que são acometidas por Parkinson. Claro que a possibilidade de adquirir a doença ela aumenta com a idade. Eu lembro aqui de Michael J. Fox, famoso autor americano lá do filme De Volta para o Futuro. Vamos lembrar do Papa Karol Wojtyła, João Paulo II. Vamos lembrar de Muhammad Ali, Cassius Clay, aquele famoso lutador de boxe que teve doença de Parkinson. Então, como eu dizia, a doença de Parkinson ela cursa com distúrbios motores. Esses distúrbios que vão caracterizar o tremor de repouso, a bradicinesia, brad, pouco, cinesia cinética, pouco movimento, a instabilidade postural, aquele andar festinante que é característico da doença de Parkinson, a roda dentada e alterações muito comuns, alterações motoras. Essas alterações elas podem progredir de acordo com um tratamento que não é efetuado, de acordo com a fase que a doença se apresenta, para uma demência de Parkinson. E aí na demência, o quadro demencial ele pode sugerir alterações de comportamento e outras situações aí bastante comuns. Portanto, num primeiro momento, a doença de Parkinson então, é uma doença neurodegenerativa e que vai causar alterações motoras, alterações relacionadas à movimentação voluntária do indivíduo. Existe tratamento para a doença de Parkinson. O tratamento para Parkinson ele iniciou a partir dos anos 60. Foi o momento em que nós conseguimos desenvolver, a ciência conseguiu desenvolver algumas drogas que possibilitaram uma melhor qualidade de vida para os indivíduos com doenças de Parkinson. Foi quando surgiu, por exemplo, a levodopa. A levodopa foi o primeiro medicamento a ser utilizado em Parkinson. Trata-se de uma substância sintética que mimetiza, que imita a dopamina. Para que ela possa atingir concentrações no sistema nervoso central, ela vai ser será adicionado junto a ela uma outra substância chamada carbidopa, que vai fazer com que ela seja protegida de algumas enzimas, de algumas outras substâncias gastrointestinais e que ela possa chegar no sistema nervoso central de modo a exercer os efeitos mimetizantes da dopamina. As principais características clínicas da doença de Parkinson, elas incluem, como eu disse, a bradicinesia, o chamado tremor de repouso, a instabilidade postural, são muito comuns. O paciente pode apresentar alteração da destreza, ele pode apresentar disartria, disfagia, a própria marcha festinante que eu citei anteriormente. Ele pode apresentar aquela face mímica, ele pode apresentar micrografia, enfim, são sinais bastante comuns ao paciente com Parkinson, assim como pode também vir a desenvolver bradipneia, estado confusional, até mesmo a demência num processo mais no futuro com a evolução da doença. O principal fármaco utilizado para o tratamento da doença de Parkinson, como mencionamos anteriormente, é a levodopa, mas surgiram de alguns anos para cá outras estratégias farmacoterapêuticas que incluem a selegiline, que é um inibidor de monoaminoxidase, que inclui a bromocriptina, que incluem a própria entacapona,
O biperideno, que é uma substância anticolinérgica, atua em bloqueio no receptor de acetilcolina. Tem sido alguns recursos bastante utilizados e com muito sucesso para o tratamento da doença de Parkinson. Portanto, as estratégias de tratamento são muito importantes. Incluem os medicamentos, incluem também algumas questões relacionadas à prática de exercício físico. Existem atividades não farmacológicas que são muito importantes. Ter a doença de Parkinson não significa o final da vida. É uma doença que não tem cura, mas é uma doença que não está diretamente relacionada a causas de morte que possam ter uma relação direta com ela. Ou seja, a doença de Parkinson é uma doença que não tem cura. É uma doença que requer tratamento rigoroso, com uso de medicamentos, com a prática de atividades físicas, mas ter a doença de Parkinson não significa que a vida acabou. As pessoas que têm doença de Parkinson, elas podem viver tanto quanto pessoas que não têm a doença de Parkinson, embora a morte em pessoas com doença de Parkinson ela não seja causada diretamente pela doença, mas sim por questões provocadas pela doença, como problemas metabólicos, por exemplo. Ter Parkinson significa ter uma doença sem cura, uma doença neurodegenerativa, mas que pode ser, sim, tratada. Tem medicamentos que melhoram muito a qualidade de vida do paciente com Parkinson e, mais uma vez, não significa que a vida acabou. Muito obrigado.